a sua Bíblia em Ezequiel 37. Essa é a nossa primeira mensagem do Setembro Amarelo por Mês da Vida. Daqui a pastora vai fazer mais um clamor, orar para que a vida de Deus seja dada sobre a vida, sobre os setores da sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Nós vamos falar. Hoje dá uma oportunidade de entregar a você sabonete que foi consagração no altar, e nós vamos determinar que seja retirado o cheiro da morte, das árvores, dos nossos sonhos, dos nossos projetos dentro da nossa casa. Seja colocado cheio da vida, seja colocado o cheiro de Jesus ao nosso lado. Todos abriram, hein? Ezequiel 37. Diz assim a palavra do Senhor. O título da mensagem é A Visão de um Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37, versículo de número 1 e versículo seguinte. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Versículo 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então Ezequiel, que era um profeta do Senhor, ele é levado a uma visão. E nessa visão é retratado e mostra o povo de Israel vivendo uma decadência tão grande em tamanho que parecia que aquele povo estava num vale cheio de ossos secos. E era assim a vida espiritual daquele povo. Era assim a vida dentro daquele povo, aonde parecia que a morte estava sendo operante. E Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, você crê que pelo poder da palavra, você crê que pelo meu poder poderão viver esses ossos, mesmo que eles já estejam totalmente sequíssimos, mesmo que pareça que não tenha solução, mesmo que pareça que a má notícia, mesmo que pareça que tudo se acabou nesses dias, parece que as coisas dentro de uma forma, você crê pelo poder da palavra que poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel transfere a autoridade da missão a Deus e ele fala assim: ó Deus, só que o sabes. É como se Ezequiel dissesse assim: Deus, eu sei. Se o Senhor quiser que aconteça e que ocorra, viverão esses ossos. É como se Ezequiel dissesse assim: o Senhor tem a autoridade para fazer que esses ossos vivam novamente. Irmãos, Deus é aquele que tem a autoridade para trazer a ressurreição em todas as áreas e setores da sua vida. Ele é aquele que tem a capacidade, pelo poder da fé, pelo poder da oração, de retirar o cheiro de morte da sua vida, da
até falar diante de Deus. Então, mas para que isso ocorra, é necessário ouvir a voz de Deus. E qual é a voz de Deus? É a voz da palavra, é a voz das Escrituras, é daquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que Deus relata nas suas Escrituras. Tem pessoas, irmãos, que elas ainda não viram a vida abundante chegar em sua vida, ou em áreas, ou em setores, em sonhos, em projetos, talvez dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro do seu ambiente familiar, porque talvez essa pessoa ainda não parou para ouvir e escutar a voz da palavra. Ela não parou, ele não parou para ouvir e escutar o direcionamento que a palavra de Deus nos traz. E essa mesma palavra da verdade você tem que espalhar e pegar sobre a vida das pessoas e mostrar para a pessoa que mesmo que a situação dela seja muito difícil ou muito complicada, ela não deve deixar a vida, ela deve clamar pela vida de Deus em suas áreas, em seus sonhos, em seus sonhos. Ela deve clamar por Jesus, pela palavra de Deus. Falar: não, eu não aceito a morte dos meus pensamentos, eu não aceito a morte dentro da minha casa, dentro do meu ambiente familiar. Eu clamo pela vida, eu não aceito a morte na minha geração, eu clamo pela vida, seja a morte física, seja o desejo de morte, tudo isso tem que ser repreendido, né? Se você aí viu que o espírito de morte está rondando a sua casa, rondando a sua família, rondando a sua saúde, meu irmão, no ato de fé você vai orar e vai falar, e você vai dedicar a vida de Cristo, a vida abundante, a vida verdadeira. Talvez a morte espiritual está tentando tomar conta de você. Aí você já não mais ora, você já não tem mais compromisso com as coisas de Deus. Talvez você não tenha vida de oração, talvez você não tenha aquele amor, primeiro amor pelas coisas de Deus, por estar numa reunião, por estar ouvindo uma palavra, de falar de Jesus para as pessoas. Você precisa falar: não, Deus, retira esse cheiro de morte da minha vida, retira esse cheiro de morte dos meus pensamentos, retira esse cheiro de morte das pessoas à minha volta e coloca a vida abundante que há no Senhor. Então é necessário se ouvir a palavra. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ouça a voz da palavra, ouça o que Cristo diz, retire dos seus pensamentos, repreenda todo espírito de perturbação que toma a sua mente, que toma a sua casa, que toma ali, que te perturba durante o dia, durante a madrugada, durante a noite. Você manda embora, fala em nome de Deus, espírito da perturbação, espírito de morte, espírito do mau pensamento, espírito de dano, em nome de Jesus, sai da minha vida, sai da minha mente, sai da minha casa, sai do ambiente familiar, saia dos meus sonhos e projetos. E você vai ouvindo a palavra de quem? De Deus. Então, para haver vida, é necessário para ouvirmos a palavra de quem? De Deus. É necessário estar ouvindo a Jesus. Ouça a palavra, ouça a voz de Deus. Ele tem para cada um de nós a vida abundante. Só Cristo pode nos oferecer, pode nos dar somente a palavra de Deus, pode nos dar. Então ele diz, versículo 4: então me disse, Deus falando para Ezequiel, profetiza, você já fala a palavra de Deus inspirada nesse lugar, determina a palavra de Deus inspirada nesse lugar, abre a sua boca e fala a palavra de Deus com o poder da oração, fala a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, fala a palavra de Deus nos ambientes onde você está, profetiza sobre esses ossos, ou seja, fala a palavra de Deus
no lugar onde a morte está predominando. Chega lá e fala a palavra de Deus dentro da sua casa. Fala a palavra de Deus para a sua família. Fala a palavra de Deus aonde você mora, nos lugares aonde você vai. Fale a palavra de Deus inspirado ou inspirada na unção ou expulsa. Determina naquele lugar, naquele ambiente, a vida de Deus. Aí ele fala, profetiza sobre esses ossos, ou seja, sobre os piores lugares, onde a morte predomina, profetiza a palavra, fala a palavra de Deus, inspirada na unção de Deus. E diz assim, olha, e diz-lhes, ó nossos servos, ouvi a palavra do Senhor. Aquele lugar que parece muito terrível, aquele lugar onde parece que as pessoas morreram espiritualmente, daquele lugar onde parece que as pessoas foram tomadas pelo pecado, foram tomadas por práticas erradas e morreram na morte espiritual, foram tomadas por uma cegueira espiritual, perderam a comunhão e a fé. Fale a palavra de Deus e fale para as pessoas ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. A vida vai chegar. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da palavra, escutar o que Deus tem falado e direcionado para você nesses últimos dias. Ouça a voz de Deus, ouça a voz da palavra, ouça com bastante atenção o que tem sido pregado e ensinado nesses últimos dias. E esta palavra você vai falar dentro da sua casa, na sua família. Essa palavra você vai falar para os seus amigos. Essa palavra você vai falar para as pessoas do seu local, onde você vai no mercado, no supermercado, no salão de joalheria, na loja onde você vai, no passeio onde você vai, ou aí no lugar onde você anda, trabalha e faz e realiza as suas coisas. Ali você vai falar a palavra de Deus, ali você vai buscar Jesus, ali você vai falar de Deus, ali você vai ministrar a vida, ali você vai mostrar Jesus às almas e às pessoas daquele lugar. Fale a palavra de Deus. Aí diz, continuando, diz assim: então me diz e profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, versículo 5, a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Você vai orar assim: Deus, sobre a minha casa vai ser derramado o teu Espírito, e as pessoas vão viver novamente. Sobre os meus descendentes, sobre a minha descendência, sobre a minha parentela, o Senhor vai derramar o teu Espírito, o Senhor vai soprar o fogo de Deus, e eles viverão novamente. Sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, sobre os meus objetivos, no local aonde eu trabalho, no lugar aonde eu moro, o Senhor vai soprar e eles viverão novamente. Você vai clamar pela vida de Deus, você vai chamar a vida de Deus nos lugares aonde você está. Você vai chamar a vida de Deus no local aonde você mora. Você vai chamar a vida de Deus no lugar onde você trabalha. Você vai chamar a vida de Deus na vida de pessoas que você conhece. Eu falo: Deus, entra na sua vida. Sopra o teu Espírito, sopra o Espírito Santo neste lugar, sopra o fogo de vida neste lugar novamente. Sobre as pessoas que estão doentes e enfermas, Deus, sopra o vento do Espírito, sopra a vida de Deus, sopra
a presença de Deus sobre a vida dessas pessoas. Aquelas pessoas que morreram espiritualmente, que perderam a noção do temor das coisas de Deus, que perderam o respeito pelas coisas de Deus. Eu falo, Deus, sopra a vida de Deus. Tira a cegueira, tira a morte espiritual, tira o engano que tomou essa pessoa, tira a perturbação que entrou na mente dessa pessoa, sopra a vida de Deus, sopra a vida verdadeira que é em Cristo, novamente, sobre esses olhos, até aquele que se secou, será que se destruir, sopra a vida de Deus. Essa oração que você vai fazer, você vai realizar na sua casa, na sua família, nos ambientes, aonde quer que você vá. E ele, sim, também, o próprio Deus vai fazer entrar em vós do Espírito e vivereis. Ou seja, o próprio Deus promete trazer vida ao quê? Abundante. Deus é aquele que traz a vida abundante sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, dentro da nossa casa, sobre o nosso ministério. Deus é aquele que traz a vida abundante no lugar onde nós moramos, no local onde trabalhamos. É Deus que traz a vida o quê? Abundante. Você vai orar, você vai determinar, você vai falar desta forma. Você vai orar com essa fé, com essa intensa autoridade. Que Deus, o poder da fé, o poder da oração, que você vai clamar, que você vai determinar, que você vai confessar o poder de Deus, o poder da palavra, essa bênção chegando na vida das pessoas. Você vai falar diante de Deus com intensa fé, com oração, com trepidez, com coragem, com determinação, e vai ocorrer. Aí diz, versículo 6: e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o quê? O Senhor. Então Deus falou, é para fazer essa oração, é para clamar, porque quando a vida chegar, as pessoas saberão que Deus é o Senhor. Então aquelas pessoas que estavam mortas espiritualmente, estavam mortas por pecado, que estavam mortas por engano do diabo, aquele local de trabalho onde estava predominando a miséria e a escassez, ali vai haver vida, prosperidade, provisão e multiplicação. Aquele local onde estava predominando a doença, a enfermidade, todo mundo ficando doente, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver vida de Deus. Aquele casamento que estava devastado, destruído, acabando até ali, né, se dando uma separação, vai haver vida, vai haver restauração, vai haver reconstrução, em nome de Jesus. E quem vai ser conhecido após isso? O nome do Senhor. Mas para isso ocorrer, a pessoa tem que ouvir a voz da palavra e fazer conforme está sendo direcionado, conforme está sendo pregado e ensinado. É só assim que vai ocorrer a bênção. É só assim que vai acontecer o mover de Deus sobre águas e sepulcros. Volte a orar, irmãos. Volte a cumprir o que a palavra de Deus diz. Volte a ser fiel a Deus em tudo. Seja uma pessoa obediente à voz de Deus. E vai acontecer. E o nome de Deus vai ser o quê? Conhecido. Dentro dos lugares onde você está, no local onde você mora, no lugar onde você trabalha, a vida de Deus irá chegar. E diz assim: então profetizei, como se lhe deu ordem. Então ele obedeceu, ele fez conforme o que foi falado.
A ordem foi dada por Deus e ele seguiu e obedeceu. O profeta Ezequiel era obediente. E diz assim: e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Rebuliço, quando a gente fala que é mudança, a gente tem isso. Ou seja, a mudança ocorre, o rebuliço ocorre na obediência. A ordem dada por quem? Deus. Acontece. Então houve o rebuliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E o rei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito consigo. Isso que eu queria dizer, parecia que era, o corpo do ser humano andando ali, mas era nada, era só osso e pele. Aí ele pensou assim: não tem espírito, tem corpo. Ou seja, ainda não está completa a obra. Olhou assim, falou: o osso se juntou. Daqui a pouco chegou bem, mas ainda não tem o quê? Não tem vida. Aí o que ele fez? Tem pessoas que estão assim, elas estão andando, elas estão comendo, mas estão mortas espiritualmente. Com perdão da palavra, a pessoa parece estar de junto mesmo. Ou seja, está andando, está fazendo as coisas, mas está totalmente morta. A vida espiritual está totalmente morta. Áreas da vida estão totalmente mortas. Para determinar o quê? A vida verdadeira é em Cristo. E diz assim: eis que olhei, vieram negros sobre ele, desceu a carne, acendeu sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele lhe disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho, e diz ao Espírito: assim o Senhor Jeová veio dos 4 reinos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Você falando, a morte é que não. Como você disse assim, vendeu esse corpo, a morte é que não aceita. Eu profetizo que dentro da sua casa você tem que olhar. Começa aqui a morte não aceita. Diabo, sai da minha casa com seu espírito de morte. O demônio na minha vida não. Pensamento de morte não. Pensamento negativo não. A morte espiritual aqui não. A morte predominando na minha casa, na minha descendência não. O espírito da morte, em o nome de Jesus, sai daqui. Você vai determinar e vai profetizar. Jesus, entra aqui com a sua vida. Jesus, vem com a sua vida aqui na onde eu. Jesus, entra com a vida aqui, Pai. Tira o espírito da doença, da enfermidade, da perturbação, do problema emocional, do problema na mente, do problema na alma. Cura a alma dessa pessoa, tira o pensamento maligno, a morte aqui, o diabo de mim. Vem Jesus com a sua vida abundante. E assim você vai orar com intensa fé e com determinação. Na minha casa, na minha família, na minha descendência, no meu trabalho, na cidade onde eu moro, na rua onde eu vivo, o espírito da morte tomando Satanás. E no nome de Jesus, sai desse lugar com a sua liderança. Sai desse lugar com o problema emocional. Sai desse lugar com o problema na mente e no coração dessa pessoa. Eu determino a vida de Deus. Eu determino a vida abundante. Eu determino a salvação. Essa oração vai fazer um ato de fé sobre as áreas da sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aí diz, ele diz: profetiza ao Espírito, ao
ao Filho do Homem, diz o Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito de Deus, ou seja, o Espírito da vida, que vinha da parte de quem? De Deus, e assopra sobre estes mortos. Como se faz? Venha o fôlego de vida novamente. Jesus, venha o fôlego de vida novamente. Venha o fôlego da vida novamente. E ora, determina no ato o quê? De fé. E diz aí, olha, continuando, e diz, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceram. A nossa esperança, nós estamos cortando, profetiza e diz, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito. Você está vendo o Espírito aí? Com letra maiúscula, quer dizer Espírito Santo. Antes era o Espírito da vida, o fôlego divino, vindo da parte de quem? De Deus. E agora Deus fala que Ele vai colocar o Espírito Santo, que vem do Senhor, letra maiúscula, Espírito Santo, letra maiúscula. E vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse, e fiz, e disse, e o fez, diz o Senhor. Irmãos, é Deus que traz a vida nos lugares e nos ambientes. É Deus que traz a recriação da vida nos lugares e nos ambientes. É Deus que traz a vida sobre a vida do doente, físico, emocional e espiritual. É Deus que traz a vida no lugar de predomínio a miséria. É Deus que traz a vida no lugar onde o Espírito da morte toma conta. É Deus que traz a vida aonde os lugares foram dissipados e abalados pelo inferno e a morte. E a pessoa ela tem que se levantar. A pessoa tem que se levantar e usar a palavra da autoridade. A pessoa tem que se levantar e usar a palavra da fé. Ter atitude de fé, ter comportamentos de acordo com a palavra. E não aceitar mais o inferno abalar as áreas da sua vida. E ali você vai determinar, Deus vai entrar na vida. Que venha o Espírito Santo, que venha a presença de Deus sobre a vida, sobre as áreas da vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os que são meus, sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos. Demônio, engano, mentira, cilada, coisa do inferno, sai da minha mente, sai dos meus caminhos, sai da minha vida. Entre a vida de quem? De Deus. Entre a bênção de Deus, venha o Espírito Santo, que convence o homem, convence a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Venha na vida de Deus. A minha família vai ser uma bênção. A minha casa será uma bênção. A minha descendência vai ser uma bênção. E você vai determinar na vida de Deus a vida abundante. Vai determinar na vida de Deus sobre os seus caminhos. E assim vai ocorrer, irmãos, essa bênção
que ocorreu na vida de Ezequiel sobre Israel. E ali Deus levantou aquele povo para sempre. Ou seja, Deus retirou o espírito de morte que estava destruindo e acabando com aquela terra, aquela nação. E trouxe a vida de quem? De Deus. Assim como Deus quer fazer dentro da sua casa, do seu ambiente familiar, do seu casamento, no caminho de você. Mas você precisa usar a palavra de autoridade de Deus e agir conforme a palavra de Deus te diz, ter temor pelas coisas de Deus, respeito pelo Senhor e fazer conforme o que Deus tem falado. Assim, o espírito da morte, o espírito de engano, o demônio enganador, falador de mentira, vai cair por terra. Vai entrar por Jesus. Vai entrar a presença de quem? De Deus. Vai entrar o Deus vivo e vai alcançar as pessoas à sua volta com a salvação, com a presença de quem? De Deus. E as pessoas viverão essa vida que abundante. Amém, povo de Deus? Vamos à mão de Jesus.